Todo mundo está Perfeito. Obrigada, Davi, está participando aí, ó, treinando, participando comigo aqui. Obrigada. Vamos lá. Gente, nós temos uma ampla parceria, né, de operadoras aqui no nosso portfólio, e a nossa novidade agora no mercado é a Ampla Saúde. É uma operadora que veio realmente para poder ser um diferencial, mais uma opção para vocês ofertarem no mercado. Ela é uma operadora que tem uma rede exclusiva, tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a Ampla. A Ampla, ela tem 450 hospitais, ela tem 4.900 pontos diagnósticos, 6.148 clínicas e consultórios. E deixa eu arrastar para cá. Através dessa parceria, né, uma rede exclusiva, a Ampla, ela oferece uma rede ampla com atendimento nos melhores hospitais e grupos de saúde. No caso, Rede D'Or, DASA, Rede América, Fleury. Então, com isso, são mais de 11.600 prestadores de serviços espalhados em todo o país. A Ampla, ela veio para fazer a comercialização aqui em São Paulo. Então, a minha regra é, vocês podem comercializar a Ampla no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, e o atendimento é rede nacional. Então, nós temos dois produtos de prateleira. Nós temos o Ampla Joy 3.0, que é a rede clássica. Nós temos o apartamento e enfermaria, tá? Nós temos o Joy 3.0 Plus, rede básica. Então, essa é a diferença, inclusive, para poder o cliente ser atendido na rede credenciada, tá? Que é a Rede D'Or. O que acontece? Se o cliente chegar para poder ser atendido na rede credenciada e falar, eu sou Ampla, apresentar a carteirinha e falar que ele tem Ampla, eles não vão, o prestador não vai conseguir identificar. Então, isso tem que estar muito bem claro para o cliente, para depois não ter negativa de atendimento. Ele tem que falar que ele é o Joy 3.0, rede clássica, se for a primeira linha de produto, e o Joy 3.0 Plus, a rede básica, tá? Então, esses dois produtos têm coletivo e o apartamento. Atendimento rede nacional, é comercializado em todo o estado de São Paulo, o produto sem coparticipação, tá? Não tem reembolso. E nós temos duas tabelas no nosso portfólio. Nós temos a tabela aberta e a tabela fechada, tá? As entidades. Então, agora as entidades, a nossa tabela aberta. O custo, é lógico que ele é mais caro do que as entidades fechadas. E aí eu tenho as entidades de classe que vocês já conhecem no mercado, que inclui também o SIMP aqui, gente. O estudante, ele veio para poder ajudá-los também, porque a gente ficou sem produto praticamente para estudante, né? Então, nós temos aqui o estudante a partir de 7 anos, eu vou falar sobre as regras. Eu tenho universitários, eu tenho o SIMP, que seria, né, a documentação de prática, que vocês já conhecem, o servidor público e as prófile. As prófile aqui, que são os profissionais liberais, seria somente para sócio efetivo, não tem um sócio vinculado aqui, tá certo? Então, a forma de filiação, vocês já sabem como funciona, as prófile havia site que emite uma declaração, tá? Não tem custo de filiação, é isenta a filiação. Lembrando que as prófile tem que ser enviado a cópia de diploma ou a carteirinha do conselho, tá? A GASP, que é o servidor público, é feita a filiação via site. No caso, a GASP, normalmente o servidor público ele já tem um desconto em Olerite, tá? Tem que vir aquele desconto para poder apresentar a documentação. Também é isenta a filiação. O SIMP é feita a filiação via WhatsApp. Tem a documentação necessária que é validada via PAC.
que a FAQ que nós falamos, é o material de vendas que consta no nosso site de tabelas de venda Qualicorp. Daqui a pouco eu vou navegar também no site para vocês verificarem como é que funciona, para vocês fazerem a consulta por estado, por entidade, por profissão, enfim. O custo é R$ 49,80 anual. UBS, a partir de 7 anos, seria estudante secundarista, que vai aparecer no sistema secundarista, seria ensino fundamental, então seria de 7 a 17 anos, feito o cadastro via site, filiação 5,20 mensal, e o universitário seria via site também, né? Tem a documentação também que eles pedem, R$ 8,90 mensal. As entidades fechadas. As entidades fechadas são os profissionais que têm elegibilidade, que têm formação, que têm uma carteirinha no conselho. Aí entra nas entidades fechadas. Seriam os advogados, que é a Abravidi, filiação via site, ele não tem custo. Tem uma observação tanto na Abravidi e a FIPES, que é servidor público, que na Ampla é o seguinte: vocês podem fazer a contratação, mas se for, por exemplo, advogado, Abravidi, e você quiser trazer algum cliente que seja advogado, mas seja afiliado, por exemplo, à CASP, né, de uma outra operadora, e quiser trazer para a Abravidi, pode fazer a comercialização, porém, nesse caso, se for CASP, entra com carência contratual, que é uma condição negociada com a entidade, tá? A mesma coisa a FIPESP. A FIPESP, se por um acaso vier profissional, se ele tiver a FIPESP em outra administradora ou outra operadora, quiser trazer para a Qualicorp na Ampla, nesse caso, vocês podem comercializar, mas entra com carência contratual, tá? Também não tem custo a filiação, aí nós temos cirurgião dentista, economista, nutricionista, químico, nós temos biomédico, tá? Todos os profissionais têm a forma de filiação. Oi? Tem a forma de filiação via FAQ, como é que funciona. Nós temos muitas entidades. Eu tenho, inclusive, um treinamento só de entidades, que, de repente, a gente pode marcar um segundo treinamento para falar só de entidades, para poder facilitar a vocês, porque, de repente, vocês não sabem onde encaixar o profissional e, às vezes, acaba passando desapercebido e perdendo a venda, né? Nós temos os profissionais de educação física, fisioterapeuta, fono, farmacêutico, veterinário. Nós temos um contador, administrador. A SAESP aqui, gente, a SAESP, ela tem a formação de administração e também tem uma relação de profissionais liberais que é voltado para o curso de administração, tá? E aí, no caso, o diploma tem que estar exatamente como essa relação para poder fazer a filiação. Nós temos o SIMPEM, né, que seriam os professores, tá? Que vem com a contribuição salarial, um desconto em folha de 1%, o CESP enfermeiros e o CESP engenheiros. Lembrando o seguinte, em algumas operadoras, o CESP engenheiro, por exemplo, nós temos, e assim como o SAESP, que é administrador, nós também temos a opção de não só fazer a contratação para o profissional, o que tem a formação, mas também para quem estiver estudando nessa profissão. No caso da Ampla, não aceito os estudantes, por exemplo, de engenharia ou de administração. E vocês direcionam para a Uni, tá? Então, existe essa condição comercial. Vocês estão me escutando, gente? O Rê, se tiver alguma pessoa colocando no chat, se você quiser ir me pontuando para a gente poder esclarecer, vocês podem ir tirando dúvidas também via chat, tá, gente? Tá ok.
Já tem aqui perguntando se ampla é atendimento nacional. Isso. Ampla é atendimento nacional, a comercialização no estado de São Paulo. Vocês podem vender estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. A comercialização é estadual, mas o atendimento é nacional. Tá? Professor, pelo Simpro, também tem a contribuição salarial de 0,75. O psicólogo tem a filiação, na verdade, onde tiver ficha, escrito ficha para vocês, a Ampla, ela pede a declaração. A gente pede a ficha porque a filiação quem faz somos nós. Aí, nesse caso, vocês mandam, vocês direcionam ou para o seu supervisor comercial, ou para o administrativo que dá o suporte, ou pode até mencionar. Vocês mandam a documentação para a gente pedir a filiação, eles vão mandar, a minha back-office manda a declaração para vocês subirem junto com a documentação, tá? Jornalista, também é via site, e aí, no caso, tem que só confirmar se a pessoa realmente tem um registro, tem a carteirinha do conselho. Vamos falar agora sobre as regras de comercialização. Então, nós temos duas tabelas, a tabela aberta e a tabela fechada. A comercialização, a idade máxima para aceitação é de 64 anos, 11 meses e 29 dias da vigência do contrato. Tá? A redução de carência vai até 58, 11 meses e 29 dias. Ok? Então, venda até 64, redução até 58. Quem pode aderir? Todos os titulares, todos os indivíduos vinculados às entidades conveniadas na Quali que fazem parte do projeto. Então, além do titular, pode incluir os cônjuges e companheiros até 64. Então, titular até 64, cônjuge até 64, tá, gente? Filhos até 35 anos, 11 meses, 29 dias. Filho solteiro, tá? Se o filho foi casado em algum momento, divorciou, não vai ter aceitação. Tá? Então, é filho solteiro que tem aceitação. Enteados também entram no contrato até 35 anos, 11 meses, 29 dias. E o menor sob tutela, solteiro sob tutela. Para a entidade estudantil, seria o UBS, que seria para estudantes matriculados em ensino fundamental e médio regular e supletivo. Lembrando que aqui curso técnico pré-vestibular também entra na UBS, tá, gente? Se a pessoa não tem, vamos supor, ela tem 18 anos, está fazendo cursinho técnico, está lá no Senai, por exemplo, tem aceitação, mas tem que mandar a documentação para comprovar que ela está estudando. Cursinho pré-vestibular, mesma coisa, tem aceitação. Tá? Não tem limite de idade nesse caso, mas a idade mínima é a partir de 7 anos. Eu posso fazer a contratação do menor a partir de 7 anos e incluir irmãos dependentes a partir de 7 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias. E pai ou mãe até 64. Combinado? Posso seguir? Vamos lá. Documentação necessária. Gente, a documentação tem que se atentar, porque ela tem a regra de comercialização deles. Então, tem que mandar a documentação comprobatória, né, comprovação de vínculo profissional e associativo à entidade, seja ficha, carteirinha, mais carteirinha do conselho, a documentação do cliente, RG, CPF, comprovante de residência. O comprovante de residência, aí seria uma conta de água, luz, gás, internet. Internet, se tiver aquele net combo residencial, tem aceitação. O telefone, somente se for fixo. A maioria das pessoas não tem telefone fixo, Regiane, realmente, nem eu tenho. Mas, no net combo residencial, tem aquele telefone que vem no pacote, tem aceitação, tá? Eles podem, inclusive, até pedir a quitação.
e a TV por assinatura. A cópia da Declaração de Nascidos Vivos a partir de 2010, tá? E a certidão, o Cartão Nacional de Saúde. Então, são duas coisas importantes. Tem que mandar a Declaração de Nascido Vivo e o Cartão Nacional de Saúde. Documentação para os beneficiários dependentes. Cônjuge, cópia da RG, CPF, certidão de casamento ou a declaração de união estável, reconhecido firme, cartório, temos 2 testemunhas e a cópia do Cartão Nacional de Saúde, tá? Tem que mandar de todo mundo. No caso aqui, eu já falei de companheiro, se for a declaração de união estável no próprio punho, onde tem o RG, o CPF, o endereço, inclusive, eles pedem tempo de convívio marital, RG, assinatura das 2 testemunhas, reconhecido firma do titular, do companheiro, né, das 2, mais 2 testemunhas. RG e cópia do CPF do cônjuge, do companheiro e a cópia nacional de saúde. Se for beneficiários dependentes, filhos, né, até 35 anos, 11 meses, 29 dias, cópia do RG e CPF, cópia da certidão de nascimento, cópia do Cartão Nacional de Saúde, e se for menor sob tutela, cópia da certidão de nascimento ou cópia do RG. Termo de tutela tem que ser ou a guarda judicial definitiva, não pode ser o provisório, cópia do CPF, cópia do Cartão Nacional de Saúde. Documentação necessária para os dependentes enteados até 35 anos, 11 meses, 29 dias, titular casado, cópia de certidão de casamento, cópia do RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde. Titular com companheiro, que é a declaração de união estável, é a documentação de praxe, RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde, tem que ser reconhecido firma em cartório. Redução de carência. Atenção à regra de redução de carência. Então, nós falamos que a comercialização é até 64, 11 meses, 29 dias, a redução de carência é até 58, 11 meses, 29 dias. A regra, no caso da Ampla, tem que ter a relação das operadoras congêneres, tá? Vai relacionado no próprio contrato com aditivo, tem que ter um período mínimo ou maior que 6 meses, ou até, enfim, 12 meses, maior de 12, menor que 12 meses, não pode ter janela em aberta, tá? No caso, se for de 6 a 12 meses, entra na redução 1 de carência. Não pode ter janela aberta, né? Não aceita junção de operadoras, isso é importante falar. Se for mais de 12 meses, entra na redução 2, tá? Aqui ele fala o seguinte, que é importante. Regiane, eu tenho uma operadora X, quero migrar para a Ampla. Ela está dentro da relação de operadoras congêneres. Aceita? Aceita, no prazo, desde que esteja ativo, não tenha janela em aberto, e o prazo máximo tem que ser 60 dias da data do cancelamento até o início da nova vigência, né? Não faz junção de operadoras, e tem mais um detalhe, gente. No caso da Ampla, se tiver alguma patologia declarada, se ele tiver alguma DS positivada, não tem redução. Entra na carência contratual automaticamente, tá? 100% das propostas são feitas em entrevista qualificada por videoconferência. Então, a Qualicorp vai fazer a entrevista qualificada. Após a implantação, assim como é feito na Mil, a Ampla também pode fazer o pós-vendas para o cliente, para poder validar as informações. Então, tem que deixar avisado que assim que implantar o contrato, ele também pode receber um SMS da própria Ampla para a entrevista qualificada, tá?
Então, não serão reduzidas as carências para os proponentes que não se enquadrem na condição. Se vier plano, né, no caso, plano exclusivamente hospitalar ou ambulatorial, se for um produto ambulatorial e hospitalar para um produto completo da ampla, não tem redução, entra na contratual. Se tiver uma patologia declarada, doenças pré-existentes, entra na contratual. Se não tiver regulamentado na Lei 9656, entra na contratual, tá? Se não tiver na relação de congêneres, vai entrar na contratual, tá? Ou se ela tiver inadimplente, vamos supor que o prazo for superior a 60 dias, completou 62 dias, por 2 dias realmente não tem como fazer redução, vai entrar na contratual. Entendido, gente? Rê, tem alguma pergunta? Não, pode ir tocando por aí. Estou de olho aqui, mas está tudo ok. Carência contratual, então nós temos aqui, são exemplos, né? Consultas, exames simples, exames de média complexidade, alta complexidade. Gente, mudou muita coisa de lá para cá, né? Se vocês forem ver, antes na ANS existia só consultas, exames simples e procedimentos de alta complexidade e internação. Agora já existe exames média complexidade e alta complexidade. Então, tem muita informação que a gente precisa estar sempre se atualizando, inclusive pelo portal da ANS, tá? Então, tem os procedimentos, grupos de procedimentos, que aí tem a relação das carências contratuais. Aí nós temos a tabela 1, que se for até 6 meses de plano, né? No caso de 6 a 12 meses de plano, aliás, ela entra na tabela 1. E se for acima de 12 meses de plano, dentro daquelas regras que nós falamos, entra na tabela 2, tá? O Rê, o pessoal está falando se depois consegue liberar essas tabelas para eles utilizarem. O material, esse material que a gente está, da tabela que você diz da redução de carência, eu posso estar fornecendo para vocês como referência. Mas no contrato ele já existe essa informação, tá? No próprio contrato ele já aparece quais são os procedimentos lá. Eu posso pedir um modelo de contrato e compartilhar também para vocês visualizarem o modelo de contrato da Ampla, tá? Embora, gente, legal. fazer uma ressalva, as informações de contrato, de regras, manual do beneficiário, ela consta tudo no site Estamos Junto Corretor. No próprio acesso do corretor no senha, no Quali Vendas, quando ele sobe a venda, quem deu acesso, que inclusive daqui a pouco nós vamos falar da campanha, vai aparecer lá contrato, se eu não me engano, apoio a vendas. Depois, se vocês conseguem, aí vocês clicam apoio a vendas do lado esquerdo. Aí vai estar contratos, aí vocês conseguem fazer o filtro por operadora, qual que é o produto, o plano, vocês conseguem baixar e olhar o modelo do contrato. Porque às vezes tem um cliente que quer olhar o modelo antes de fazer a contratação, né? Enfim, mas eu posso perguntinha aqui, podemos ir? Oi? Temos perguntinha aqui, posso te passar? Pode sim, Rê. Tá, então a Janaína está perguntando aqui sobre a entrevista. Todos terão que fazer por vídeo antes da vigência? Sim, é feita a entrevista qualificada, é o fluxo normal que segue com a Qualicorp. Todos os clientes que fizerem a contratação antes da contratação, da vigência do contrato, é feita a entrevista qualificada. Então, subiu a documentação, vai para a parte técnica para poder ver a documentação, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, ele vai para a área médica para poder fazer a entrevista qualificada. Quando tiver em análise no sistema para vocês, você já pode pedir para o cliente agendar no telefone, no 3003-5240, para ele já fazer a entrevista qualificada, tá? Quando ele finalizar a entrevista qualificada, o médico o enfermeiro fez a validação das informações, eles vão finalizar e vão mandar no e-mail do cliente uma carta de CPT, tá? De ciência de CPT. Então, gera a carta para o cliente no e-mail e gera um token via SMS
daquele telefone que vocês colocaram no sistema e do e-mail que vocês colocaram no sistema. O cliente tem 12 horas para poder dar o aceite dessa carta de CPT, tá? Então, ele viu que tem alguma patologia declarada, entrou na contratual, né? E tem alguma DS, o que vai acontecer? O cliente vai ter que dar o aceite, mas vai ter que mandar uma carta de ciência de carência contratual. Um exemplo, entendeu? Ele não tem nada, passou pela entrevista, tá tudo certo, ele deu o aceite, aí é só ele dá o aceite e já valida no sistema, segue para implantação. Mais alguma dúvida, Rê? Tá ótimo, podemos continuar, então. Podemos? Então, podemos passar aqui a parte de redução. Então, nós temos os procedimentos aí, ó, que vai até parto, doenças pré-existentes, tabela 1, tabela 2. Gente, a relação das operadoras congêneres. Se vocês verem, tem a Allianz, tem a Mil, a Bradesco, Golden Cross, a NDI São Paulo, Rio de Janeiro, o Mint, One Health, Porto Seguro, Sompo, Seguros Unimed, Sul América, Unimedes, exceto Unimed de Caparaó, Angra dos Reis e Volta Redonda. Aqui de São Paulo tem a redução normal, tá? Reajuste e vigência. Nós temos 3 vigências, nós temos a vigência 1, 10 e 20. O reajuste é no mês de maio. Primeiro ano de carteira, então é só maio do ano que vem, de 2024. Rede credenciada. Gente, aqui nós deixamos aqui um exemplo de rede credenciada, mas não sei se vocês tiveram oportunidade de participar dos nossos treinamentos que a gente estava falando de ampla. Lá eles estavam dando um canal de acesso. Eu posso compartilhar aqui o link de acesso. Eu vou compartilhar o link de acesso. Você consegue colocar no chat para mim, por favor? Consigo sim, só mandar. Tá. Esse link o Zé Luiz está pedindo para você liberar ele no site, no chat. O link de acesso, vocês entram, fazem a pesquisa Joy 3.0 e o Joy 3.0 Plus, e consegue navegar. Olha que legal. Gente, nós temos a nossa rede básica, na verdade, no sistema, o clássico é o Joy 3.0. E o básico A, que seria o 3.0 Plus, que é a rede diferenciada. Nós temos Guarulhos, aí a maternidade Guarulhos, dá nas duas categorias. O pessoal do ABC, inclusive, eu deixei bem sinalizado para eles, o Hospital Cristóvão da Gama, que é uma referência, ele dá no Plus. Então, assim, a rede credenciada, gente, ele é excelente, excelente, tá? Então, é só para vocês darem uma visualizada aí nas redes, nas cidades aqui de São Paulo. O interior de São Paulo, olha só, São Paulo aqui, ó, eu tenho CEPACO, IGESP, Alvorada de Moema, o Leforte, ele dá no Plus, o São Camilo, o Nipo brasileiro, ele dá nas duas categorias, o Vila Lobos, ele dá no Plus, o Oswaldo Cruz, ele vai dar somente internação, mas no caso da unidade do Figueiro. Laboratórios, o Delboni, ele vai dar no Plus, tá? O Salomão Zop também no Plus, o Lavoisier, ele vai dar no Plus, o FEMI, ele já dá nas duas categorias, tá? Então, só para vocês terem uma noção, o CDD já dá nas duas categorias. Tabela de vendas. Aqui é uma referência de valores para vocês, tá, gente? Eu tenho o produto, aqui é da entidade aberta, da primeira linha de 0 a 18 anos, o 3.0 nacional, 315,25, enfermaria, e o enfermaria do Plus seria 378,30. Isso aqui as entidades fechadas,
A primeira linha, 0 a 18, 258,21, tá? O enfermaria, e o enfermaria do Plus, 309,85. Gente, seria isso da AMPLA. Alguma dúvida? Acho que está bem claro, Rê. Deu Tá bem para dar claro? uma passada rápida aí nos pontos importantes, redução de carência, aceitação. E a gente está com o material também que eu compartilhei lá no chat. Então, quem tiver com alguma dúvida aí, o material da Ampla já está disponível aí no chat para vocês baixarem também. Combinado. Gente, eu quero passar rapidamente as regras das demais operadoras também para não tomar muito tempo de vocês. Vou passar essa parte que vocês já sabem como que é a Qualicorp, a história da Qualicorp, que é pioneira de comercialização em produtos coletivos por adesão. Nós temos operadoras no nosso portfólio, nós temos a Mil, Unimed Nacional, a Sul América, a Seguros Unimed, a Blumed, a Ativia. A Ativia é no interior de São Paulo, gente, São José dos Campos, Taubaté, Igaratá, a Aparecida do Norte, ele dá em Ubatuba também, lá em São Sebastião. Ampla, que entrou agora. Oeste Saúde fica no interior de São Paulo, mas também, assim, também não é o nosso foco no momento. São Cristóvão, Unimed Santos, Ana Costa, Guarulhos e a Uniosp. As regras, eu já falei para vocês, que as regras na Ampla é até 64, mas eu tenho aceitação nas minhas entidades fechadas aqui, a comercialização até 65 nas operadoras, né? Então, tem todas as operadoras, vocês podem comercializar até 65, exceto a Ampla, que é até 64, tá? No momento, eu não tenho a GNDI no meu portfólio, não está liberado ainda no GNDI. Eu tenho a regra dos filhos aqui, no caso, para cada operadora. Nós temos, por exemplo, Sul América sem limite de idade, filhos solteiros, a Mil, Ana Costa, filhos solteiros até 39, Seguros Unimed até 29, Unimed Nacional até 34, a Guarulhos até 49 anos, Neto até 20, Blumed, filhos solteiros até 23, Ativia até 65, a comercialização também de filhos dependentes, Ampla até 35, que eu falei, a São Cristóvão, filhos e netos solteiros até 39, mas pai, mãe, sogro, avós, irmão do titular também tem aceitação. Uniosp, filho solteiro menor de 21 anos de idade, que seria 20 anos, 11 meses, 29 dias. Filho solteiro menor de 24 anos, que seria 23 anos, 11 meses, 29 dias, no caso, se for universitário, tá? Filhos inválidos sem limite de idade, obrigatório CPF para todos os beneficiários. Então, o critério de aceitação até 65, exceto a Ampla, que é até 64, e a redução de carência é até 5, 8, 11 meses, 29 dias na Guarulhos, na São Cristóvão e na Ampla, tá? Todas as operadoras, cada uma tem um modelo de contrato, a relação das operadoras com gêneros e a redução de carência que ela aplica para cada uma, se ela vai ter promocional, se ela não vai ter promocional. Então, é importante a gente se atentar ao contrato, tá? Por exemplo, eu tenho a Blumed, que ela não tem operadoras congêneres, ela entra na contratual automaticamente. Tem operadora que ela tem a relação dela que não consta na outra operadora, então isso aí é bom a gente se atentar sempre no material de venda, fazer a consulta antes de passar a informação para o cliente, tá? Não tem redução quando não for segmentação, se a segmentação do plano for diferente e não for regulamentado. Sempre tem que mandar a cópia da carta de permanência recente e a cópia da carteirinha, tá? Os prazos para poder fazer a migração, para fazer a redução de carência, no caso, Ampla, Mil, Ana Costa, Ativia, Blumed, Oeste Saúde, Sul América e Seguros e Uniosp, são 60 dias da data do cancelamento até o início da vigência do contrato.
Unimed Guarulhos, Santos e São Cristóvão são 30 dias da data do cancelamento até o início da vigência do contrato. Quando for Sistema Unimed, que é da Unimed Nacional, se for, por exemplo, de uma Unimed Guarulhos para a Unimed Nacional, seguros para a Unimed Nacional, nesse caso, são 30 dias da data do cancelamento até o início da vigência. Agora, as demais operadoras, 60 dias, tá? Se for de uma Mil para a Unimed Nacional. Aí conta 60 dias da data do cancelamento até o início da vigência do contrato. Vendas de quali para quali, mesma operadora. Aliás, vou falar primeiro de operadoras diferentes. Venda de quali para quali, operadoras diferentes. Vocês podem fazer venda liberada, venda imediata, não gera repique, tá? Da Mil para Sul América para seguros, das seguros para a Unimed Nacional. Pode fazer a venda, é imediata, não gera repique, tem premiação, comissão normal. Tem que subir a documentação junto com uma cartinha de cancelamento programado um dia antes da nova vigência, tá? Para que o cliente não precise entrar em contato pedindo cancelamento imediato um dia antes da vigência. Então, nós criamos um modelinho padrão para poder vocês subirem essa documentação, tá? Se o cliente também quiser o cancelamento, porque ele também tem a opção de falar assim, não quero cancelar, eu só vou cancelar depois que implantar o meu contrato, e aí depois eu ligo na central e peço cancelamento. Então, nesse caso, sobe uma cartinha de próprio punho do cliente falando que ele tem ciência de 2 planos ativos, tá? Mesma operadora de quali para quali, se for ele teve a Mil, ou uma Unimed Nacional, Seguros, ou Uniosp, Ativa, o Santos, e quiser, aí foi cancelado, ele quiser retornar para a Qualicorp, ele pode retornar depois de 90 dias de cancelado no sistema da Quali. Antes disso, é uma venda administrativa, então, nesse caso, não consegue fazer a contratação. Mas se o cliente já cancelou, tem mais de 90 dias, e ele quer retornar, pode fazer a venda, não tem problema algum, tá? Sul América, só depois de 12 meses de cancelado no sistema da Quali, e a GLDI depois de 180 dias, tá bom? Venda de mesma operadora, vindo de outra administradora, é venda imediata, não precisa estar cancelado no sistema da operadora ou aguardar a entrada na Qualicorp. No caso da GLDI, especificamente, se vier de um PME ou de outra administradora para a Qualicorp, se não tiver cancelado um dia no sistema da GLDI, não consegue fazer a venda. Precisa estar cancelado pelo menos um dia para vocês fazerem a migração para a Quali, que neste momento também não tem comercialização de GLDI, tá? Então, vamos supor que tivesse. Então, essa é a regra. Agora, vamos supor que a pessoa tem uma Mil PME, quer vir para adesão. Pode fazer a venda? Pode, é uma venda imediata. Não precisa estar cancelado, porque a Mil aceita 2 planos ativos. A mesma coisa, uma Unimed Nacional, enfim. A única operadora que tem um critério de aceitação se vier, por exemplo, um PME da Sul América para o adesão da Sul América, vocês podem fazer a venda, mas no caso da Sul América, do PME para o adesão, entra na contratual, que é uma regra da operadora, tá bom? A regra da ampla, como que vai funcionar? Eu tenho uma ampla comercializada por outra administradora, quero trazer para a Qualicorp. Só pode fazer depois de 180 dias. Antes disso, entra com uma venda administrativa, o sistema vai travar, tá? Não tem uma aceitação. Ok? Gente, a regra do comprovante de endereço, ele é muito importante a gente passar a informação, porque está sendo validada comprovante de todas as operadoras. Isso aí é uma regra e uma normativa que as operadoras, é uma solicitação que as operadoras têm nos pedido. Então, cada uma ela criou o critério de aceitação dela, tá? Então, por isso que tem aqui um grupo que tem a Mil, Ativa, Blumed, Uniosp, Ana Costa, São Cristóvão. Então, no caso dessas operadoras, o comprovante tem que ser em nome do titular, responsável legal, ou responsável legal, comprovante de gás, telefone, luz, água, cartão de crédito, aí tem internet, conta de celular
Normalmente, eles também pedem a quitação, condomínio, correspondência bancária, IPTU, Detran. Então, isso para as operadoras Amil, Blumed, Ativa, Uniosp, Ana Costa e São Cristóvão. Já o sistema Unimed Nacional, que é Seguros, Unimed Santos, a Guarulhos, a Unimed Nacional, ela pede uma conta de consumo, tá? Então, é água ou gás, no nome do titular, o responsável legal pelo contrato, tá bom? A Sul América e a Ampla, ela já pede uma conta de água, gás, telefone fixo, luz ou TV por assinatura. Se as pessoas não tiverem, eu não tenho, o cliente falou que não tem nada no nome dele, como que eu posso estar subindo a documentação? Se for, no caso, tem aceitação, se tiver algum comprovante em nome do pai ou da mãe ou do cônjuge, tá? E aí, nesse caso, é mandada a documentação para análise junto com, além do comprovante de residência do pai ou da mãe do cônjuge, o documento, né, o RG, CPF, e uma cartinha de próprio punho, falando que a pessoa reside, né, com ele, enfim, tá bom? Se for marido ou esposa, tem que mandar a certidão de casamento, tá? Ou, sei lá, o pai tem que mandar, enfim, o RG para poder comprovar o vínculo, tá bom? Esse é o nosso modelo de calendário de vigência, nós estamos na vigência agosto. Gente, o calendário de vigência também consta no Tamo Junto Corretor, vocês conseguem visualizar as vigências, o prazo de fechamento, o prazo de reapresentação de proposta, isso vocês também conseguem visualizar, tem muita informação lá que vale a pena vocês navegarem no site, tá? Então, nós trabalhamos com 3 vigências, 1, 10 e 20, na maioria das operadoras, com exceção da Ana Costa, Blumed, Oeste Saúde, São Cristóvão e Uniosp, que são 2 vigências, 1 e 15, tá? Aqui são as regras das operadoras falando da aceitação. Rê, compartilha a tela com a gente, que eu acho que não está aparecendo o slide que você está falando. Não, Rê. Está aparecendo a tela das regras gerais. E eu estou falando o tempo todo aqui, não foi? E eu estou falando. Vê se foi, Rê, agora. Espera aí, deixa eu dar um ESC. Oi, Rê? Eu acho que você tem que descompartilhar a tela e compartilhar a tela cheia que vai estar aparecendo aí no navegador. Tá, peraí. Apareceu? Foi? Agora sim. Vocês querem que eu volte uma tela ou posso seguir, gente? Eu estava falando aqui. Eu acho que dá para seguir. Foi a parte mais tranquila, a parte ali que estava mostrando, então acho que dá para seguir. A Mil, eu vou falando agora por operadora, e depois eu vou finalizar navegando o site do Tamo Junto para vocês, para fazer a consulta de tabela, tá, gente? Então, a Mil aqui é a partir de 18 anos, é a comercialização. Por quê? A Mil eu não tenho mais estudante, eu não tenho mais universitário, eu só tenho entidades fechadas, com coparticipação, só para públicos elegíveis que têm carteirinha do conselho ou cópia de diploma, tá? Então, por isso que é a partir de 18 anos. O reajuste é do mês de julho, isso é importante se atentar, então já está reajustada a tabela, o reajuste é só julho do ano que vem. A Ana Costa, a partir de 6 anos, que tem o estudante lá, tá? A comercialização, o reajuste dela é todo mês de maio, então vai ser maio do ano que vem. A Tívia, a partir de 6 anos, tá? Pode ser comercializado para estudante. O reajuste é no mês de janeiro. A São Cristóvão, a partir de 6 anos, ainda dá para estudante, para comercializar estudante a partir de 6 anos. O reajuste é dezembro, agora desse ano. A Ampla, a partir de 7 anos, né? Lembrando aquela regrinha que pode colocar irmãos como dependentes de 7 a 17 anos.
reajuste em maio, a Oeste Saúde a partir de 2 anos, a Seguros a partir de 18 anos também, que é entidades fechadas, com profissionais liberais que têm formação. O reajuste já ocorreu agora em abril, é só abril do ano que vem. Eu quero falar agora da Sul América. A Sul América, hoje nós estamos fechando a vigência 1/8, tá, gente? Então, a vigência 1/8 hoje, com o portfólio antigo, com prorrogação, que nós prorrogamos. Na verdade, esse portfólio era para ter mudado a partir da vigência agora de julho. Então, nós prorrogamos o portfólio até que eles informassem qual que é a nova regra. Então, esse portfólio antigo, o reajuste vai ser março do ano que vem, com entidades fechadas também, com coparticipação, sem coparticipação. Eu tenho profissionais liberais, eu tenho as Profoli, eu tenho o SIMP, que é a entidade aberta, eu tenho as entidades fechadas. Então, nesse portfólio de hoje, que encerra hoje, eu tenho 3 portfólios. Eu tenho a tabela aberta, a tabela que vem as Profoli, que ela fica entre aberta e fechada, as entidades fechadas, ok? A Sul América, eu tenho as Profoli como sócio efetivo e o vinculado. A partir da vigência 10/8, que começa a partir de amanhã, tá? Não sei se vai ter prorrogação, eu acredito que não. Aí vai ter novas regras, fique atento às novas regras. Então, se vocês tiverem alguma negociação de Sul América, já sobe a venda hoje, porque a partir da vigência 10/8 é novas regras, tá bom? Logo, logo nós vamos falar essas novas regras, mas então agiliza essas vendas, bora correr, porque vai ter mudança de portfólio e vai ter mudança de regra. Então, para esse portfólio, o reajuste é março do ano que vem. A Uniosp, a partir de 18 anos, o reajuste de janeiro do ano que vem. A Unimed Nacional, nós temos 2 tabelas no sistema, gente. Nós temos a tabela nacional, Unimed Nacional familiar. Essa tabela Unimed Nacional, ela é o individual, tá? Que tem algumas entidades dela, que o reajuste dela ocorre em maio. Lembrando que a Unimed Nacional é somente com coparticipação para entidades fechadas também. A familiar, o reajuste é agora em setembro, ou seja, nós estamos fazendo agosto, vigência agosto, aí vai vir outubro, quando for setembro, vai ter o reajuste desse portfólio. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho a entidade Abrabidi, ela entra nesse portfólio do familiar, né? Então, esse portfólio específico, as entidades entram no familiar, aí surge muita dúvida, Regiane, mas tem uma tabela do individual lá. Eu posso comercializar? Pode. Na verdade, nós só apartamos o portfólio, nós criamos um portfólio familiar com uma tabela individual e o familiar. Pode entrar pessoa sozinha também nesse portfólio, tá? Unimed Guarulhos, é a partir de 6 anos, a comercialização, e o reajuste em março do ano que vem, e a Santos, a partir de 18 anos, janeiro do ano que vem. Gente, assim, a partir daqui, nós vamos falar de entidades, deixa eu dar uma olhada aqui se tem bastante tela ainda. Já estamos finalizando aqui, vamos finalizar nas entidades. Nós temos as entidades, a FEPESP, que seria servidor público. Gente, a FEPESP é um grupo, um nicho de profissão que vocês conseguem trazer e angariar a venda tranquilamente, porque a pessoa, com certeza, se ela for servidor público, ela vai querer um produto com um ticket maior, tá? Então, vocês conseguem comercializar a FIPESP da Ampla, na Sul América, nesse portfólio da Sul América. Eu não sei como é que vai ser a regra do novo portfólio, se a FIPESP vai entrar, mas provavelmente sim. A Unimed Nacional e a Santos. É isenta a filiação, é só mandar a documentação de praxe, enfim, já é uma venda fechada, servidor público, tá? Engenheiros, é isenta a filiação é feita via WhatsApp, com exceção da Ampla Seguros, que aí pede
A declaração não pede a ficha, e nesse caso tem que mandar a documentação para nós, fazermos a filiação, tá? A observação é o seguinte, lembra que eu falei que nem todo operador aceita estudante na profissão de engenheiros? Nós temos aqui, ó, a São Cristóvão e a Sul América e a Unimed FESP aceita estudante no CESP Engenheiros, a Tívia também. As demais operadoras não aceitam estudante, tá? A Uni seria os universitários. O que eu tenho de universitário no meu portfólio? Eu tenho Ana Costa, a Tívia, a Brumed, a Vida, a Ampla, a Oeste Saúde, a São Cristóvão, a Guarulhos e a Uniosp, tá? Aí eu tenho os profissionais liberais, Abracem, Asprof, SAESP. A Abracem seria os profissionais liberais que têm formação, diploma ou carteirinha do conselho, que é basicamente a mesma relação da Asprof, pode dar um profissional ou outro diferente da Abracem para a Asprof. Asprof seriam os profissionais liberais. Nesse portfólio, eu tenho a Sul América, que ainda dá o sócio vinculado, tá? Provavelmente, para o próximo portfólio, sai o vinculado, só fica o efetivo. Então, por isso que eu estou falando, gente, vamos vender, corre na Sul América aí, tá? E a SAESP? A SAESP seria os profissionais voltados para o ramo de administração, além dos administradores, nós temos aquela relação de profissionais liberais voltados para a área da administração. O que acontece? Na operadora A1000, não aceita essas formações semelhantes, que são voltadas para a administração, só aceita a formação de administrador. Se não for administrador, se for técnico de gestão de recursos humanos, por exemplo, não tem aceitação na A1000. Ok? Então, é importante dar essa ressalva na A1000, que não tem aceitação das demais formações, somente administrador. Simples, que seriam os psicólogos. Por incrível que pareça, a gente está recebendo uma demanda bem alta de psicólogo. Então, o psicólogo tem uma contratação legal. Lembrando que aquele... como chama, certidão de regularidade, não tem aceitação. A gente sabe que o psicólogo pode exercer a função com essa certidão de regularidade, mas a exigência pelo SINPS é a carteirinha do conselho. Então, eu tenho na Tívia, na Ana Costa, Ampla Seguro, na Seguro de Unimed, Sul América, Unimed Nacional, o Oeste Saúde. A Abrabidi, que seriam os advogados, também é outro público que vocês poderiam dar uma olhada com atenção especial. Eu sei que advogado ele tem uma exigência na contratação, mas se vocês contratarem, conseguirem atrair esse público, é uma venda fechada que advogado vai trazer advogado, vai indicando para um e para outro. Então, acho que vale a pena vocês se atentarem para advogado. A Tívia, Brumed, Apvida, Ampla, Sul América, Unimed Nacional e Santos. Tem o SIMP, né? O SIMP tem que se atentar que o SIMP ele tem a documentação na FAC, que tem que ser enviada a documentação. Então, ele tem a Ana Costa, Brumed, Ampla, Sul América, São Cristóvão e o Uniosp. Sobre as operadoras aqui, eu já dei uma passada, vou passar rapidamente para a gente poder encerrar. A Ampla já falei, então tem projeto estudante, é produto sem coparticipação, uma rede exclusiva, comercialização no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, as entidades abertas, Profile, UBS, Uni, eu tenho as entidades fechadas, da BD, FPESP, aí eu tenho contador, administrador, engenheiro, enfermeiro, psicólogo. Tem a tabela de redução de carência com 3 vigências, 10 e 20. A Tívia, a partir de 6 anos, dá para fazer a contratação, aí eu tenho advogado, servidor público, profissional liberal, sócio vinculado e efetivo. O vinculado é aquele profissional que não vamos supor, a pessoa está estudando, não tem a formação ainda, mas o pai, ele tem a formação, aí faz o vínculo do pai para poder emitir a declaração, tá? Aí vocês podem subir a documentação. UBS, Uni, tem plano com e sem coparticipação e tem as Profile também.
A Uniosp, eu tenho as entidades, as Prof, Leonacom, Simp, a Uni. Tem a área de abrangência de comercialização, é plano apenas sem participação, com 2 vigências. A São Cristóvão, eu tenho projeto estudante a partir de 6 anos, pode colocar pai e mãe como dependente, irmão a partir de 6, aliás, recém-nascidos até 18 anos, tá? E aí, as demais informações sobre a São Cristóvão, vocês já conhecem, então, eles direcionam o atendimento para a rede própria deles, eles têm 8 centros ambulatoriais, eles dão assistência, atenção integral à saúde, enfim. A Guarulhos seria estudantes a partir de 6 anos, mas nesse caso pode incluir pai e mãe, e irmãos solteiros com idade entre 5 a 17 anos, 11 meses, 29 dias. Tem o plano único, enfermaria com e sem coparte, na região de Arujá e Guarulhos, e tem o ideal, que é enfermaria e apartamento com e sem coparticipação, na região de Arujá, Ferraz, Guarulhos, Itaquá e Santa Isabel, tá? Plano sem coparte e com coparticipação. A Unimed Nacional, aí eu tenho o produto familiar, que é aquele portfólio que eu falei que eu reajuste agora em setembro, eu tenho a Brabdi, a FIPESP, a PCB, CAASP, o SAESP e o CESP Engenheiros, né, que seriam os advogados, servidor público, cirurgião dentista, advogados também, a CAASP, a SAESP administrador e engenheiros, CESP Engenheiros. Tem a área de abrangência de comercialização desses municípios, por conta não dá para comercializar em todo o estado, por conta da tratativa entre as Unimedes, né? Então, com exceção da Brabdi e FPESP, que em todo o estado de São Paulo pode ser comercializado Unimed Nacional, e somente com coparticipação. A MIL, eu só tenho também as entidades fechadas, com coparticipação. Aí eu tenho as PROF, somente sócio inventivo, tá? A Sul América, nesse portfólio, eu tenho com e sem participação, aí vai ter algumas mudanças, então a Sul América eu não vou passar, porque ainda vai ter mudança de portfólio. Seguros Unimed, produto com e sem participação, eu tenho remissão em todos os produtos, tá? Eu tenho 3 linhas, as 3 primeiras linhas de comercialização, que seria o compacto, efetivo e o completo, e depois vem as 2 categorias superiores, que seria superior e sênior, com e sem coparticipação, tá? É um produto muito excelente, mas a Seguros, gente, eu preciso só de uma atenção neste momento, porque o fluxo de aceitação está um pouco demandado para seguros, então qualquer coisa, procure o seu supervisor, tá? Que ele vai te passar mais instruções, tá certo? E seria isso, tá? Nós temos o nosso canal de apoio ao corretor, via WhatsApp, via telefone. Nós temos nossos supervisores da Serra, que são super capacitados também para nos auxiliar, né, Rê? E agora, eu vou só navegar para poder finalizar para vocês. Peraí, não é? Saiu a tela para você aí, Rê? Ainda não, está compartilhando. Tá. Agora sim. Eu vou entrar aqui no Google. Vamos junto, corretor. O site dá para compartilhar por aqui, Rê? Dá para compartilhar sim. É a mesma Tá. forma, só clicar lá em compartilhar e selecionar a tela do site. Tá bom. Aqui. Vê se aparece para vocês. Estamos na tela já do Tamo Junto Corretor. Gente, esse site é o do Tamo Junto Corretor, onde tem aqui, ó, acesso ao corretor, entrar, ok? Aqui eu tenho as informações do Cyberbônus, que nós temos bonificação para cada operadora, tá? Opa.
Esse mouse não está me acompanhando. Aqui, ó, nós temos a nossa campanha de vendas, né, que está no ar. Quem não entrou ainda, não estamos juntos, não deu aceite, entra, dá o aceite, que ainda dá tempo de participar da campanha. É uma campanha maravilhosa, gente, uma campanha que nós vamos levar um grupo de corretores para o Clube Med no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, em março do ano que vem, e a partir dali vai sair o campeão de vendas, que tem direito a 3 internacionais. Aí tem, aliás, pelo ranking de vendas, é claro, tem a viagem do cruzeiro da Disney, nós temos a viagem para o Caribe, e o terceiro lugar vai uma viagem cruzeiro para a Argentina. Então, ainda dá tempo de participar, depois entra aqui, ó, pode fazer a consulta do regulamento, ó, do passaporte. O mouse não está me acompanhando. Como que funciona? O áudio dá para aparecer aí, Rê? Dá sim. Já pode conferir se o passaporte está em dia, corredor. A campanha de vendas 2023 da Quali está lançada. Uma campanha inovadora do Torneio Chavim, com prêmios inéditos, e reconhece quem trabalha para valer e vende mais. E sim, o que você ouviu falar é verdade. Vai ter resort de luxo, all inclusive no Rio de Janeiro. Quali vai fechar o Clube Med Rio das Pedras para os corretores mais bem posicionados no Porto Nacional. E vocês vão curtir um resort 100% fechado, com tudo pago, com acompanhante. É isso mesmo, na Quali, o acompanhante é super bem-vindo. Mantenha o foco, estiga no topo para ganhar ainda mais. Os melhores do ano vão poder embarcar em experiências internacionais e inesquecíveis. Vamos levar você para nada mais, nada menos que o Cruzeiro da Disney. Isso mesmo, está confirmado. Os melhores dos melhores vão para os Estados Unidos curtir a experiência mais esperada do ano e com 3 acompanhantes. É a viagem perfeita, assim. E tem paraíso na América Central também. Você, mais 2 acompanhantes, podem ganhar uma viagem super exclusiva para um resort de luxo em Punta Cana, o paraíso do Caribe. É sonhar alto e vender que tudo pode acontecer. E para fechar com chave de ouro, já pensou em conhecer 2 países de uma vez só? Pois com a Quali é possível. Vamos levar você com um acompanhante para Buenos Aires e Punta del Este, no mesmo cruzeiro. Começa a vender cada vez mais desde já. Suas vendas já estão valendo. Tamo junto sempre, corretor. É isso aí. Então, tem que dar o aceite da campanha no Tamo Junto, tá? Tem um regulamento aqui, vocês podem olhar certinho. E a tabela de venda. Essa é a nossa tabela de venda, tá? Então, aqui, gente, ó, vocês conseguem fazer o filtro por estado, tá vendo? Então, aqui, ó, vou selecionar São Paulo. Muita informação tá realmente aqui. Eu sei que vocês usam Trindade ou simulador, enfim, não sei o sistema que vocês olham. Já está atualizado no Trindade, mas aqui também está bastante informação completa para vocês. Vocês conseguem olhar, ó, por operadora ou por profissão. Vou colocar aqui a ampla, ó, profissão, administrador, a entidade, SAESP, vai abrir a tabela para vocês. Vocês viram que aqui também... Opa. Ó, a tabela. Entidade, vocês clicam em cima da entidade, ó, a Brabidi. Como que eu faço para filiar na Brabidi? Qual que é a documentação necessária? Ele vai falar aqui, ó, né, são os advogados, enfim, advogados, bacharéis. Se for advogado, qual a documentação? Carteira, né, da OAB. Se for bacharel, diploma, tá? Então, tem informação aqui. Aí, vocês podem voltar aqui na setinha, ó. Clica aqui, clica mais uma vez. Ah, quais são as reduções de carência? Aí vai aparecer os critérios de redução. As operadoras congêneres, são essas operadoras. Qual que é a documentação? Então, aqui o meu material, ele é bem detalhado, tá?
Deixa eu só tirar essa tela aqui. Né? Fechando a tabela. Aqui, ó, vocês conseguem. Como é que eu faço para fazer filiação da SAESP? Aí vocês clicam no link. Ficha. Só que essa ficha tem que ser preenchida junto com o diploma, a gente faz a filiação, manda a declaração. Então, esse link aqui do Tamo Junto, ele está bem detalhado para vocês, tá? Tirando o acesso, se vocês já têm o login e a senha, vocês podem clicar aqui no login e senha, dá para poder olhar o Cyber Bônus, o Tamo Junto, para poder saber como que está a sua posição no ranking, né? Enfim, tem muita coisa lá no site, vocês podem olhar. O extrato de premiações, né? Eu pedi uma proposta, ainda não recebi. Aí lá consegue ver quanto está provisionado o pagamento, se já foi pago, não foi pago. Tirando isso, para finalizar, nós temos na nossa campanha uma cabine exclusiva Qualicorp, junto com a Serra Corretora. Você tem aí, Rê, um videozinho? Tenho sim. Só vou pedir para você finalizar a sua tela aqui, para eu compartilhar então com eles, e a gente fazer um resumão de tudo que foi falado hoje. Vamos lá, Rê, deixa eu só voltar aqui na tela. Odolesk, vê se já saiu dele. Bom, acho que consegui. Está aparecendo a minha tela aí para vocês? Tá. Então tá. Então, vamos lá, gente. Muita informação importante hoje da Qualicorp. Campanha de navio da Qualicorp também para a Disney aí, Caribe, Argentina e todas essas vendas. Qualicorp, é muita coisa. Exato, e todas essas vendas aí que vocês estão concorrendo a essas premiações da Quali, elas também valem para a nossa campanha da Serra, tá? Então, olha que bacana. Com uma venda sua, você está concorrendo à premiação tanto lá na Quali quanto aqui na Serra, tá? Quanto para encerrar aqui na Serra, Rê? A nossa campanha aqui na Serra encerra dia 2/10, 2 de Aí, outubro. A partir de hoje, já estamos a 75 dias do final da campanha, tá? Já iniciamos a contagem regressiva e eu vou soltar o videozinho aqui para vocês, só para vocês entenderem o que é que a gente está preparando, como que vai ser e tudo que vai ter lá, tá bom? Pode parar, esse ciúmes vai te matar. Eu não sei mais o que fazer, só tenho olho pra você, meu bem. Minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa não poder viver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não apuro mais você. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa não poder viver. Sai da minha aba, sai pra lá. Sai da minha aba, sai pra lá, sem essa eu não vou viver. Sai da minha aba, sai pra lá, não apuro mais você. Sai da minha aba, sai pra lá, sem essa eu não vou viver. Sai da minha aba, sai pra lá, não apuro mais você. Gente, o ano passado, só fazer uma ressalva, esse navio é muito legal. É uma estrutura própria para show. Então, é muito legal, vale a pena. A gente não deixa de participar. Corre aí, acelera as vendas para vocês ganharem uma cabine exclusiva Qualicorp, né, e participar desses shows. É muito legal esse navio. Vai ser uma experiência única, né, Rê? Exatamente. Vão ser 4 dias aí dentro do navio, tá? Nesses 4 dias são 9 shows. Então, shows durante o dia, shows à noite. Vai estar todo mundo à base aí de Red Bull para conseguir ficar acordado às 72 horas aí, tá? Então, temos o Alexandre Pires, que é o dono do navio aí, vamos dizer assim, né? E os convidados dele, Zeca Pagodinho, Cláudia Leite, Denis DJ, Diogo Nogueira, Alcione e muito mais aí, tá? Várias surpresas. E lembrando que o ganhador aí no ranking da Qualicorp,
A cabine é externa com varanda e com direito a acompanhante, Olha tá? que chique. Então, é tudo do bom e do melhor aí para o campeão de vendas. Daí o pessoal fala assim, Tirando isso, Rê, tirando isso, ainda tem a vantagem. Como vai estar em alto mar, os artistas vão estar lá com eles, né? Vão estar exatamente. E os nossos tirar foto, campeões de vendas, a gente vai aí ter uma ação aí que até não pode contar ainda como vai ser, mas já posso dizer que os nossos campeões vão conhecer os artistas, tá? chique. Vai ter foto, vai ter vídeo aí com os artistas. Então, se preparem, gente. Área exclusiva da Serra em todos os shows. Restaurante reservado para a Serra. Tudo do bom e do melhor, tá? É isso aí. Só tem corretor campeão da Quali aqui. Eu estou vendo Flavinha, tem mais gente aqui, a Gabi. Gente, bora correr, acelerar as vendas. Muito obrigada pela participação de todos. Podem contar comigo. Também tem as nossas supervisoras aqui, os supervisores da equipe da Serra, que estão prontos também para atender vocês. Obrigada pela ajuda, pelas vendas. Realmente vocês estão merecedores disso, porque não é fácil com todo o cenário que está acontecendo agora no Brasil, né? Não está fácil, mas vocês conseguem. E olha só que legal, a Quali, quantas operadoras aí que a Rê falou que aceitam crianças, né? Então, às vezes o pessoal fala, poxa, mas isso é plano para criança, como que eu faço? Onde que eu coloco? Dá uma olhadinha para a Qualicorp. Gente, tem bastante operadora aí com aceitação de crianças, aceitação de estudantes, tá? Então, esse aí pode ser o gancho, o pulo do gato para você garantir a sua viagem com a Serra, tá? Foca nos produtos da Quali, foca na Ampla, que tem muita coisa boa aí. Você vai conseguir fechar bastante vendas e vai viajar com a gente e vai viajar com a Quali também. É isso aí. Obrigada, gente. Bom dia a todos, bom trabalho. E vamos vender Quali, tá? Isso aí, E gente. Depois a gente vai separar material, vai mandar para vocês nos grupos, nas linhas de transmissão, tá? Isso. E qualquer dúvida, pode mandar aqui para a gente também. Pode falar com a Regiane, que a gente está aqui para sempre esclarecer vocês, tá bom? Obrigado, ótimo dia e até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.